Comprei em uma loja virtual e descobri que ela era falsa. Tem como eu recuperar o meu dinheiro? Eu sou Mariana Leal, advogada atuante em direito do consumidor, e nessa série de vídeos estarei falando sobre compras e seus problemas. Fica comigo. Imagine comigo a seguinte situação. Você abre um site e aparentemente está tudo normal. Existem comentários positivos, tem até um contador de tempo ali falando quanto tempo vale a promoção. Tem uma promoção relâmpago. Tudo diz que é um site confiável. Você vai, compra o produto, e o produto não chega. O WhatsApp que estava lá disponibilizado para entrar em contato some, ou ninguém responde, ou te bloqueiam. Ou então você manda um e-mail e o e-mail retorna, porque o destinatário não existe. Enfim, você caiu em um golpe. E aí, posso recuperar meu dinheiro? Em muitos casos, depende. Pode ser que sim. Vai depender da sua capacidade de comprovação e da sua agilidade para resolver o conflito. Mas calma, atualmente tem crescido de forma exponencial esse número de golpes oriundos de lojas falsas, de criminosos que criam lojas falsas. Eles criam anúncios patrocinados, sites extremamente profissionais com nomes similares a de lojas famosas, empresas confiáveis. Ou então eles utilizam inteligências artificiais, avaliações falsas compradas, ou então técnicas psicológicas para levar o consumidor a comprar pelo impulso. Tudo isso é muito comum, está muito comum, mas não é porque é comum que tem que continuar acontecendo. Agora eu vou te explicar como funcionam esses golpes, quais as etapas que os criminosos utilizam para aplicá-los. Primeiro, atração, através de um anúncio patrocinado que aparece para você naquela rede social, um desconto progressivo ou uma promoção agressiva que você consegue ver que tem um preço assim, completamente diferente do preço normal daquele produto no mercado. Geralmente vem iPhone, eletrodomésticos, roupas, enfim. Primeiro, ele te atrai. Segundo, ele cria confiança em você. Você clica naquele anúncio e você verifica que aquele site aparentemente é confiável. Tem o cadeadozinho, tem o layout bonitinho, tem o design padrãozinho, tem comentários, Aparecem lá os comentários falando que é um bom produto, que é uma boa loja. Tem uma aparência completamente profissional. Ou seja, ele cria confiança em você. Terceiro, pressão. E aí, quando você chega na página, tem lá, últimas unidades, 90% de desconto, mais de 5 mil vendidos, últimas horas para aproveitar a promoção. Ele cria aquela pressão para você comprar. A pressão psicológica. Quarta etapa, pagamento. A maioria das vezes não tem lá a opção fácil de colocar cartão de débito ou crédito, porque essas opções são fáceis de reverter para você depois. Mas é Pix, boleto, transferência, formas de pagamento que são difíceis de reverter. E por último, o sumiço. Você não recebe produto, o WhatsApp ninguém responde, ou te bloqueiam, muitas vezes bloqueiam. Ou não existe o WhatsApp, não existe o e-mail, não existe o telefone para você entrar em contato com a empresa. E aí você percebe que você caiu num golpe. Infelizmente, é assim que funcionam as estruturas dos golpes através dessas falsas lojas. Agora, Mariana, dá para recuperar o meu dinheiro? Depende. Depende da sua agilidade para resolver, das provas que você juntar. Depende se o banco participou ou não, qual foi a participação do banco, quem é a empresa, quem é a loja, tudo isso, a forma de pagamento, tudo isso corrobora e colabora para te ajudar a possivelmente recuperar o seu dinheiro. Formas de pagamento como Pix, por exemplo. Fiz um Pix para aquela loja falsa. Entre em contato com o banco imediatamente para que você possa conseguir ter o estorno desse Pix ou acionar um mecanismo especial de devolução. Já falei sobre isso nos vídeos anteriores, em que você tenta avisar o banco ao cair no golpe, eu quero meu dinheiro de volta, mas isso tem que ser o mais depressa possível. Se for esperar dias e meses, acaba que dificulta. Faça um boletim de ocorrência, registre e guarde provas de tudo. Cartão de crédito, conteste a compra, principalmente se você conseguir comprovar que você não recebeu o produto, que a loja não existe, que você só entrou em contato com a loja não existe. Conteste a compra e também registre um boletim de ocorrência. Boleto, o boleto é mais difícil, mas também faça o registro de ocorrência e guarde provas. Quanto mais rápido você conseguir resolver, aliás, quanto mais rápido você tentar resolver e quanto mais provas você conseguir juntar, melhor e maior a possibilidade de você recuperar o seu dinheiro.
Agora, Mariana, o banco responde também nessas ações, nesses casos de lojas falsas? Porque é muito comum quando a gente cai no golpe, a gente corre para ligar para o banco para tentar contestar ou receber o estorno do valor, e o banco se exime da responsabilidade. E aí a gente quer ir lá e incluir ele na ação também, para tentar, né, buscar nosso direito, nosso dinheiro de volta. Mas já adianto que não é automático, que tudo depende. Apesar do banco possuir todo um sistema antifraude, um monitoramento, toda essa tecnologia para analisar golpes ou golpes e afins, apesar do banco ter tudo isso, também tem que levar em conta outros fatores, como por exemplo a forma que você foi induzido, a forma que você caiu neste golpe, qual foi a engenharia social, já falei sobre isso nos vídeos anteriores, qual foi a engenharia social utilizada, qual foi a engenharia social utilizada pelos criminosos, ou seja, qual foi o método de coerção, de induzir você. Estava muito na cara que era um golpe, estava gritante na sua cara que era um golpe ou não, qualquer um poderia cair nesse golpe. Essas questões influenciam. E mais, questões que podem trazer a responsabilização do banco seriam mais no sentido de aquela conta que você depositou já tem um histórico de golpes reiterados através daquela conta, foi utilizar documentos falsificados para aquela conta, mas até para fazer aquela conta, né, do golpista, mas até chegar nessa discussão, muita água já rolou. Então, apesar de caber análise sim acerca da responsabilização ou não do banco, é sempre bom você já ter em mãos provas para você buscar entrar com a ação. Mas, em muitos casos, cabe sim discussão sobre a responsabilização bancária ou não, principalmente no que diz respeito a falhas de segurança, omissão, movimentações suspeitas, conta utilizada reiteradamente em golpes. Enfim, cada caso é um caso. Muitas pessoas pensam que por aqueles anúncios, aquelas lojas aparecerem em redes sociais grandes, plataformas famosas, ou por anúncios patrocinados, marketplaces, enfim, por aparecerem lá, são automaticamente confiáveis. Posso clicar que não tem erro nenhum. Mas não é bem assim que funciona. Tanto que tem até uma discussão acerca da responsabilização ou não dessas plataformas. Por quê? Elas lucram com essa intermediação entre você e a loja. Elas deveriam ter percebido que era, né, deveria ter uma maior, digamos assim, um check-up de veracidade, ou seja, uma autenticação para verificar se é ou não confiável aquela loja. Até onde vai a responsabilização dessas plataformas? Porque muitas vezes elas lucram com o anúncio, impulsionam o alcance daquele anúncio, recebem comissão pelo patrocínio daquele anúncio, intermediam o pagamento. Enfim, há uma falha evidente na fiscalização. Tudo isso vai ser fundamental para analisar a responsabilização ou não daquela plataforma que divulgou aquela loja falsa. Porque, querendo ou não, hoje em dia, qualquer um pode criar uma loja falsa no Instagram, no TikTok, enfim. Qualquer um pode criar uma loja falsa e colocar um perfil e patrocinar o anúncio. E cabe à rede social analisar se é ou não confiável, se há ou não a veracidade daquilo. E a gente sabe que não é assim, que elas não fazem esse serviço, elas não fazem esse controle. Então, há sim uma análise boa, uma discussão boa acerca da responsabilização ou não. Agora, um papo sério aqui. Se você cair nesse tipo de golpe, não hesite, não fique constrangido e deixe para lá, não faça isso. Guarde absolutamente tudo, porque a maioria das pessoas ficam com vergonha e não guardam comprovantes, não guardam tentativas de contato com a empresa, os protocolos, não guardam prints, não guardam notas fiscais, elas simplesmente não buscam resolver o problema, ou levam dias e meses para buscar resolver o problema, e aí dificulta a recuperação do seu dinheiro. Dificulta muito, porque aqui a agilidade e documentação são critérios fundamentais para ajudar na recuperação do seu dinheiro. Então, faça um boletim de ocorrência, guarde notas fiscais, printe as páginas, porque muitas vezes essas lojas falsas, elas criam a página e depois já apagam, já excluem a página. E aí você nunca mais vai conseguir comprovar que você caiu num golpe por conta daquela loja, aquele site. Então, printe tudo, documente tudo, faça um boletim de ocorrência, guarde os protocolos de atendimento, mostre que aquele WhatsApp te bloqueou, mostre que você tentou entrar em contato e o e-mail retornou, mostre, demonstre tudo. Nessas horas, comprovação e agilidade são fundamentais. E, claro, busque uma ajuda jurídica especializada. E, Mariana, como eu evito cair nestes golpes de lojas falsas?
Presta atenção comigo. Quando tem um desconto muito absurdo, um preço milagroso, ou, por exemplo, quase aconteceu comigo há um tempo atrás. Existe uma marca de roupas que eu gosto bastante, né? Aquela marca que tem várias estampas, bem brasileira. Enfim, as mulheres vão saber mais. E aí um site era claramente falso. Tinha roupas iguais dessa loja, mas como essa loja cobra 800, 900, R$ 1.000 nessas roupas, o site cobrando R$ 50, R$ 100, coisa que claramente era um golpe. Então, tenha percepção de preço, promoções milagrosas demais, tenha muito cuidado. Site recém-criado. Atualmente, plataformas como Reclame Aqui, outras plataformas de veracidade também, se você pesquisar pelo CNPJ, se você pesquisa inclusive o CNPJ para verificar se existe ou não, ou então você clica lá no site, copia, coloca lá no Google, esse site é confiável? Há quanto tempo foi criado esse site? Cola lá o site para você verificar há quanto tempo o site foi criado. Analise, né, os comentários, o Reclame Aqui, essas plataformas que mostram, né, a reputação daquela loja. Só aceita Pix a loja? Só aceita Pix o boleto? Não aceita cartão? Já liga um sinal aí também. Ou então o Instagram meio duvidoso, o Instagram é aquela loja duvidoso, que tem lá comentários limitados. Muitas vezes eu já não caí, assim, evitei, né, de cair em golpes, verificando Instagram de lojas que tem lá um comentário limitado, restrição de comentários, ou um ou dois comentários ou então talvez uma reclamação até na loja lá no comentário e ninguém responde, pouca interação, um perfil muito novo, né? Fique atento ao perfil daquela rede social. Ou às vezes tem um português estranho, né? Erros excessivos, textos genéricos, políticas copiadas, um português todo estranho naquele site, naquela rede social. Ou talvez até aquela pressão psicológica. Lembra que eu falei das etapas do golpe? Aquela pressão psicológica, 90% de desconto. Isso só já dá para você ligar o sinalzinho de alerta. 90% de desconto. Últimas unidades. Claro, não quer dizer que sempre que tiver últimas unidades vai ser um golpe, né? Às vezes realmente o estoque lá é limitado. Mas eu digo assim, é um conjunto de fatores, né? Tudo junto, tudo aliado ali, tudo alinhado ali, pode contribuir para você perceber se é ou não uma falsa loja. Enfim, promoção acaba em 5 minutos. Aí tem o contador. Geralmente essas lojas que tem o contador de tempo assim embaixo, ai, 1 hora para aquela promoção, tudo isso já dá para você ligar o pisca-alerta aí, para você saber se é ou não golpe. Então, assim, golpista trabalha com urgência emocional. Então, assim, fique atento, fique alerta, pesquise, busque, vá atrás dos seus direitos. Muita gente tenta resolver tudo sozinho ou deixa o tempo passar para resolver, e essa não é a melhor opção. Guarde provas, faça um boletim de ocorrência, registre tudo, porque muitas vezes as empresas, as lojas falsas apagam, alteram os dados daquele site. Então registre tudo, faça gravações de tela, deixe tudo muito bem documentado e resguardado, principalmente quando o prejuízo foi alto, quando o banco negou a solução, quando você tentou entrar em contato e não conseguiu, ou foi bloqueado na plataforma, quando houve uma movimentação suspeita, quando houve uma fraude sofisticada, quando as plataformas ignoram as reclamações, cada caso é um caso. E caso tenha acontecido algo semelhante com você, conte para mim aqui embaixo. E se você deseja uma ajuda jurídica especializada, não hesite em nos contatar. O contato do escritório está aqui na descrição. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!